Vereadores se reúnem com a direção do Hospital Geral para viabilizar a finalização de obras de ampliação. Alunos da FSG participam do projeto Câmara Convida. Divulgada no plenário, campanha do Sindilojas contra o comércio ilegal. Plano diretor municipal deve ser votado até junho. Começa agora o Jornal Destaques da Semana. Boa noite. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores se reuniu na segunda-feira com a direção do Hospital Geral para tratar sobre a viabilização de recursos para o término da ampliação do HG. Gustavo Tamanho acompanhou a visita e tem mais detalhes. Na tarde desta terça-feira, dia 2, os vereadores Paula Iores, do PSDB, Rafael Bueno, do PDT, Renato Oliveira, do PCdoB e Tatiane Frisso, do SD, realizaram uma visita ao Hospital Geral em Caxias do Sul. Os parlamentares compõem a Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo Caxiense, além do vereador Felipe Gremmelmaier, do MDB. Na oportunidade, os legisladores estiveram reunidos com Sandro Junqueira, diretor-geral do HG, Gilberto Quissini, diretor executivo da Fundação Universidade de Caxias do Sul, Gisela Bortoluz, gerente operacional, Alejandro Borges, gerente assistencial, Loiva Andrade, assessora da direção, e Fábio Marconi, arquiteto responsável pelas obras do hospital. Foram discutidos os recursos que precisam ser viabilizados para o término das obras. A vereadora Paula Iores afirmou que, além do julgamento do caso Manha Bosco, levou demandas da cidade para Brasília, incluindo a situação do centro de saúde situado na cidade universitária. Durante o encontro, os componentes da comissão visitaram as obras da ampliação do Hospital Geral. Com a reforma, a demanda aumentará. De apenas 10 leitos na UTI adulta, passará para 30. Na UTI pediátrica, de 9 leitos, passará a ter 20. De 20 leitos na UTI neonatal, passará para 30. E de internação, passarão de 188 para 275 leitos. O vereador presidente enfatizou a importância da unidade para a região e a preocupação com a conclusão da construção. Então nós precisamos que isso venha ocorrer quanto antes. Então a união aqui tinha várias bancadas, vários partidos, vários vereadores, para que a gente faça uma reunião com a bancada gaúcha, para que mande recursos para custeio e também para a conclusão desta obra. E também nós, em breve, também estamos tentando uma reunião com o próprio prefeito para a conclusão dessa obra. Aqueles 4 milhões que foi assinado já com o prefeito Alceu, e agora que o prefeito, acho que já tem fluxo de caixa, a gente vê que não está saindo obra nenhuma na cidade, então a gente espera que Caxias possa ser feita uma obra aqui para a conclusão desse hospital geral. E é uma necessidade não só de Caxias, mas de toda a região. Câmara Municipal recebe a exposição Ninguém Fica para Trás. A mostra fotográfica é em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, a exposição Ninguém Fica para Trás traz um conjunto de fotos de crianças caxienses. A comunidade Down de Caxias do Sul foi criada em abril de 2015 e é formada por um grupo de pais e profissionais preocupados em disseminar informação, buscar oportunidades e inclusão em todas as esferas da sociedade. A exposição fica no Espaço Cultural Mário Croza, aqui da Câmara de Vereadores. O horário para a visitação é das 8h30 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, até o dia 12 de abril. Divulgar por meio eletrônico no site da Prefeitura as listagens dos pacientes que aguardam por procedimentos na rede pública de saúde. Este é o objetivo do projeto de lei aprovado por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira. Entre outros pontos, a medida prevê a atualização mensal das listas de espera. Elas deverão ter estes detalhes para consulta, exame e cirurgia eletiva. Data de inscrição do paciente, relação dos inscritos habilitados, dos atendidos no último mês, segundo a ordem cronológica de inscrição. Temos que saber que às vezes as pessoas precisam ter essa organização. Para dar um exemplo aqui bem rapidinho. Alguém que vai ter que fazer, por exemplo, está precisando de uma prótese, está na fila de espera. Ela precisa
todo o seu entorno está organizado, porque depende da família, as pessoas precisam se organizar, as pessoas precisam ter a sua rotina. E quando tem esse acesso na lista de espera, fica mais fácil, né, para que as pessoas consigam se adequar à realidade. A matéria estipula garantia ao direito da privacidade dos pacientes, ou seja, só publicando-se os dados pessoais que sirvam ao efetivo controle social por parte dos usuários. Desse modo, a identificação seria de forma abreviada, como iniciais do nome, data de nascimento, etc. Uma campanha que pretende sensibilizar a comunidade para que evite o consumo de produtos do comércio ilegal foi apresentada na sessão desta quarta-feira pela presidente do Sindlojas. A presidente do Sindlojas de Caxias do Sul, Idalice Mancini, ocupou a tribuna na manhã desta quarta-feira para apresentar a campanha Pirataria, o barato que sai caro. O símbolo do projeto é um tapa-olho de pirata que se remete ao comércio ilegal. A campanha tem como objetivo provocar uma reflexão no consumidor, para que ele perceba os riscos de comprar produtos ilegais. Segundo dados da FEComércio RS, aproximadamente 3 em cada 10 brasileiros afirmam que já adquiriram algum produto pirata. 96% desses consumidores revelaram que o preço é o principal motivo para se recorrer aos itens pirateados. Idalice citou os impactos do comércio ilegal para a arrecadação do município e informou que serão realizadas diversas ações, como blitz na praça, com distribuição de flyers, de cartilha educativa infantil e divulgação com outdoors e bus doors. Porque nós achamos que já está sendo algo social, não só mais problema, já está dentro da área social a pirataria em Caxias do Sul. Então, é claro que é uma campanha de formiguinha, mas é o apoio de todos que a gente conta. E para contar com o apoio de todos, e principalmente do consumidor, a gente precisa também do apoio de quem está nos órgãos públicos, quem comanda a máquina pública em Caxias do Sul. Na manhã desta quinta-feira, a presidente do Condica, Odete Bortolini, ocupou a tribuna para divulgar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Hoje são 35 entidades com registro ativo no Conselho. A principal forma de arrecadação de recursos é a destinação do imposto de renda de pessoas físicas, 6%, e jurídicas, 1%. O valor arrecadado em 2018 foi de mais de R$ 1.900.000. Os recursos do fundo são destinados a diversas entidades com projetos sociais que atendem mais de 3.000 crianças e adolescentes. Então, se nós olharmos, é 9% daquilo que poderia ficar no nosso município de recursos, que eles vão para as instâncias federais. Então, não é uma doação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, é uma destinação do imposto que as pessoas são obrigadas a fazer, mas ela pode destinar para ficar para as ações do nosso município. E isso que é o que vai fazer a diferença para o atendimento dessas 35 entidades que nós estamos com registro ativo hoje. No grande expediente de quinta-feira, o vereador Eloy Frisso falou sobre o andamento da revisão do plano diretor municipal. A previsão é de que a matéria seja votada até junho. O vereador Eloy Frisso, que retornou em janeiro, preside também, retornou à presidência da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação e quis saber lá no começo em que fase, em que pé estava a revisão do plano diretor. Eu já lhe faço essa pergunta também, vereador, em que fase está a revisão do plano diretor? A nível da comissão nós já superamos toda a fase de consulta pública, já realizamos audiência pública na forma como a legislação determina. Foram encaminhadas para a comissão em torno de 150 propostas, sendo 26 dos vereadores e as outras restantes da comunidade. E na proposta que foi encaminhada pelo Executivo de revisão do plano diretor, existem demandas grandes, né, e alterações profundas que mexem com as questões
da vida da cidade. Então, nesse sentido, nós temos tentado buscar um acordo, um diálogo, uma conversa com o Executivo e não temos encontrado respaldo, lamentavelmente, porque só se encontra de parte do Executivo a proposta de não permitir alterações, né? E a Câmara tem responsabilidade, né? Quem legisla, quem aprova o plano diretor é a Câmara Municipal, não é o Executivo. O papel da Câmara é legislar, é aprovar boas leis para a nossa cidade. E legislação que mexe, como, por exemplo, com o zoneamento da cidade de forma profunda, né? Alterando, por exemplo, a capacidade de construção nos terrenos da cidade. Você tem lá um terreno que você pode construir 860 metros quadrados e, de repente, de um dia para outro, você fica sabendo que só vai poder construir 540, a gente tem que ter responsabilidade aqui na Câmara, né? E a gente não pode aprovar isso de olhos fechados. Então, temos buscado com muita responsabilidade discutir esses temas. Nós nos colocamos para uma proposta de, talvez, no máximo, até o fim de junho, a gente já levar essas proposições ou um substitutivo ao plenário da Casa para ser aprovado. O Jornal Destaques da Semana vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, você confere. Moção de contrariedade à PEC que altera regras de acesso aos benefícios previdenciários dos pequenos agricultores familiares. E ainda, alunos do curso de Direito da FSG participam do Câmara Convida. Já voltamos. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Estamos de volta. Foi aprovada por unanimidade moção de contrariedade à PEC que propõe alterações nas regras de acesso aos benefícios previdenciários dos pequenos agricultores familiares. Para o vereador Velocino Ues, a proposta apresentada na PEC pode mudar significativamente o cenário em relação aos agricultores familiares e o meio rural. Entre as medidas propostas está a mudança na idade para a aposentadoria das mulheres trabalhadoras rurais. Com a reforma da Previdência, homens e mulheres teriam que somar um mínimo de 60 anos. Pela regra atual, são 60 anos para o sexo masculino e 55 para o feminino. Sempre o pequeno, o menor é o penalizado. E a gente, na classe dos agricultores, principalmente, como já citei ali no quesito da mulher na zona rural, sem desmerecer as outras entidades, as mulheres de outras classes, a gente entende que é diferente. É diferente, vereador Beltrão, porque quando o senhor defende direitos humanos, quando é querer retirar o mínimo que a gente tem, é muito ruim. Também por unanimidade foi aprovado o requerimento de autoria da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, solicitando ao Poder Executivo informações sobre problemas identificados durante visitas às UBSs Eldorado, Serrano e São Leopoldo. O pedido de informações faz referência às condições de trabalho e de materiais nas UBSs localizadas nos bairros Jardim Eldorado, Serrano e São Leopoldo, onde os parlamentares fizeram uma visita no dia 19 de março. Nessa data foram constatados alguns problemas como falta de médicos na UBS do Serrano, cadeira odontológica estragada no Jardim Eldorado e autoclaves esperando conserto nos bairros Jardim Eldorado e Serrano. Qual a previsão para o chamamento de médico para atuar na UBS? Nas UBSs, quais as medidas foram tomadas para conserto de cadeiras odontológicas estragadas há 2 meses? Existe previsão de pintura na UBS? Se sim, qual? Quantos autoclaves existem para todas as UBSs em nosso município? Quantas estão em funcionamento? 4.2. Quais medidas foram tomadas para conserto das autoclaves estragadas? Requerimento de autoria do vereador Rafael Bueno, apresentado nesta terça-feira, questiona a Secretaria Municipal da Educação sobre a situação da Escola de Ensino Fundamental São Vitor Coab.
onde a escola, que atende cerca de 700 crianças nos 2 turnos, né? Uma escola que atende crianças em vulnerabilidade social, o vereador Felipe Grêmio Maia, não sei se o senhor conhece, que foi secretário do Esporte e Lazer. Ali recentemente o vereador Edson, foi construída a escola Marquinhos na frente, uma escola que foi tão lutada, né, para ser construída naquela localidade. E, infelizmente, aquelas crianças, população que nos assistem, não pode fazer educação física ou atividades de lazer recreativas na parte externa da escola. Por que não pode fazer? Porque o pátio está tudo, o chão, o piso, está tudo estragado, o piso está tudo, o cimento, o ferro, está tudo visível e a população, os estudantes não conseguem caminhar. Tem alunos que são deficientes, que precisam de acessibilidade e não conseguem, vereador Tibiriçá. Então está um caos o pátio externo da escola. Vereador Paulo Périco pede informações ao Poder Executivo sobre o estacionamento do aeroporto regional Hugo Cantergiani. A intenção do parlamentar é saber se a área utilizada pela Prefeitura é pública ou privada. O vereador quer saber se o terreno é de propriedade do município de Caxias do Sul ou particular, bem como quem detém a administração da área e os investimentos da Prefeitura realizados no local, entre outras questões. Porque informações chegaram ao nosso gabinete de problemas na referida área do estacionamento do aeroporto Hugo Cantergiani, que há algumas contradições entre a propriedade daquele terreno. E informações são de que aquele terreno, uns dizem que é da prefeitura e outros dizem que é um terreno particular. A Prefeitura tem 30 dias para enviar resposta ao requerimento. Alunos do curso de Direito da Faculdade da Serra Gaúcha participaram do Câmara Convida e conheceram o funcionamento do Legislativo caxiense. Confira na reportagem de Gabriela Bento Alves como funciona o projeto e também como participar. Nos dias 2 e 4 de abril, terça e quinta-feira da última semana, 2 turmas do curso de Direito da Faculdade da Serra Gaúcha visitaram a Câmara Municipal, totalizando cerca de 50 alunos. Durante a visita, os estudantes acompanharam parte da sessão ordinária, conheceram como funciona o processo legislativo e administrativo da Casa e ainda conversaram com vereadores. Os alunos vieram acompanhados de professores da faculdade e receberam explicações dos servidores responsáveis por cada setor. É o momento de a gente conseguir mostrar a eles tudo que dentro da sala de aula a gente só consegue mostrar de forma técnica, de forma acadêmica. Aqui eles trazem a realidade e conseguem perceber o que realmente, por exemplo, o texto constitucional traz uma regulamentação, como funciona no dia a dia. É extremamente importante para materializar, dar um pouco de realidade a tudo que a gente estuda dentro da sala de aula. Eu acho que é muito importante porque a gente consegue entender um pouco mais, que a população é muito leiga nessa questão, e a gente consegue entender o que acontece aqui, quais são os passos, quantos setores tem e o que cada setor é responsável. Como é muito importante isso aqui para a sociedade e a gente acaba não participando muito. Para entender melhor o que é e como se inscrever para participar do programa Câmara Convida, a Relações Públicas da Casa, Cristiane Fonseca, explica o processo. O programa Câmara Convida visa apresentar a grupos, entidades e associações o funcionamento do Poder Legislativo, também a sua história, a sua estrutura e como. Esses grupos que vêm até aqui participam da sessão e depois eles vão aos setores e conhecem um pouquinho mais de como é o dia a dia do Poder Legislativo, dos nossos vereadores, da nossa Câmara. Esses grupos podem se inscrever com o setor de RP, através do e-mail rp@câmaracaxias.rs.gov.br e também através do telefone 3066-3872. Em nota oficial, o presidente da Câmara de Vereadores lamentou a morte de Mário Gardelin. O vereador Flávio Cassina destacou a trajetória do ex-vereador e cidadão caxiense, que estava internado no hospital Virvi Ramos desde março. Ex-vereador, escritor, professor, jornalista e pesquisador, Mário Gardelin nasceu em 14 de janeiro de 1928 e marcou Caxias do Sul por se dedicar à história da cidade. Ele faleceu aos 91 anos na quinta-feira. No Legislativo, atuou como suplente pelo PRP na legislatura de 1952
a 1955 e como titular nas legislaturas de 1973 a 1976 e de 1977 a 1982, em ambas pela Arena. Em 2008 foi homenageado com o título de cidadão caxiense. E o Telejornal Destaques da Semana vai ficando por aqui. Na sequência, tem o programa Rota dos Museus e depois Câmara Repórter. Boa noite.